Você come ovo todo dia? Então para tudo o que você está fazendo agora e presta atenção, porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode literalmente mudar a forma como você cuida do seu coração. Não é exagero. Não é clickbait. É ciência. E é algo que milhões de pessoas fazem todos os dias sem saber que estão colocando o sistema cardiovascular em risco silenciosamente. Se você tem mais de 40 anos, se tem histórico familiar de pressão alta, colesterol elevado ou doença cardíaca, então esse conteúdo foi feito especialmente para você. Fica até o final porque a informação mais importante vem no fechamento, e ela pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. O ovo é um dos alimentos mais consumidos no mundo. No Brasil, então, ele é praticamente sagrado. Omelete de manhã, ovo cozido no almoço, mexido no jantar. Parece inofensivo, né? Parece até saudável. E em muitos aspectos, realmente é. O ovo é uma fonte incrível de proteína de alto valor biológico, tem vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, colina, luteína e axantina. É um alimento completo. Mas existe um hábito específico relacionado ao ovo que a maioria das pessoas pratica sem pensar duas vezes, e esse hábito, dependendo do seu perfil de saúde, pode estar sobrecarregando seu coração de um jeito que você não percebe no dia a dia. O problema não aparece de uma hora para outra. Ele se acumula, silenciosamente, por anos. Até que um dia o exame de sangue volta alterado, ou pior, até que o corpo manda um sinal muito mais sério. Pesquisadores de universidades renomadas ao redor do mundo, incluindo Harvard, Oxford e instituições brasileiras de cardiologia, têm estudado a relação entre o consumo de ovos e a saúde cardiovascular há décadas. Os resultados são muito mais complexos do que o senso comum imagina. E é exatamente essa complexidade que os rótulos de produto, os influenciadores de dieta e até alguns profissionais de saúde mal informados não estão te contando. Você merece saber a verdade completa. E é isso que vai acontecer aqui agora. Vamos começar pelo princípio. O ovo em si não é o vilão. Isso precisa ficar muito claro desde o início. O problema não está no ovo. O problema está no hábito. Está na forma. Está na combinação. Está na quantidade. Está no contexto. E quando esses fatores se somam da maneira errada, o resultado pode ser inflamação arterial, aumento do colesterol LDL oxidado, elevação dos triglicerídeos e um risco cardiovascular real e mensurável. Vamos falar de cada um desses pontos com profundidade, porque você precisa entender o mecanismo para conseguir mudar o comportamento de verdade. O primeiro hábito que precisa ser revisto imediatamente é fritar o ovo em gordura de qualidade ruim em temperatura alta. Parece simples demais para ser perigoso, mas é exatamente aí que mora o problema. Quando você pega uma frigideira, joga óleo de soja refinado ou margarina e coloca no fogo alto para fritar aquele ovo rapidinho, várias reações químicas acontecem simultaneamente. O óleo de soja refinado, quando submetido a altas temperaturas, sofre um processo chamado oxidação lipídica. Isso significa que as moléculas de gordura se quebram e formam compostos chamados aldeídos, peróxidos lipídicos e radicais livres. Esses compostos, quando ingeridos, entram na corrente sanguínea e provocam inflamação nas paredes das artérias. Inflamação arterial crônica é o gatilho principal para o desenvolvimento de placas de aterosclerose. E a aterosclerose é a base da maioria dos infartos e derrames cerebrais. Mas espera, você pode estar pensando, e a manteiga? E o azeite? Também não aquecem? Sim, aquecem. Mas a diferença está na estabilidade molecular de cada gordura. O azeite extra virgem de qualidade, por exemplo, tem um ponto de fumaça mais alto quando comparado ao óleo de soja refinado em condições de uso doméstico, e sua composição em ácido oleico, uma gordura monoinsaturada, o torna muito mais resistente à oxidação. A manteiga de qualidade, especialmente o ghee, tem uma composição diferente que também a torna mais estável em temperaturas moderadas. O problema é que a maioria das pessoas não usa azeite extra virgem de qualidade. Usam aquele óleo de soja baratinho, ou pior, a margarina que ainda contém gordura transresidual disfarçada no rótulo como gordura vegetal hidrogenada. E tem mais.
Quando você frita o ovo em temperatura muito alta, o próprio ovo sofre alterações. A gema, que contém o colesterol, quando exposta ao calor excessivo, pode ter seu colesterol oxidado. E colesterol oxidado, diferente do colesterol comum, é diretamente aterogênico. Isso significa que ele adere às paredes das artérias com muito mais facilidade, contribuindo para a formação de placas de gordura. Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry demonstrou que ovos fritos em altas temperaturas apresentam concentrações significativamente maiores de colesterol oxidado do que ovos cozidos ou mexidos em fogo baixo. Essa diferença não é pequena. E quando isso acontece todos os dias, ao longo de meses e anos, o acúmulo é real. O segundo hábito que poucos falam, mas que é extremamente comum, é comer o ovo junto com embutidos todos os dias. Bacon, linguiça, salsicha, presunto, mortadela. Essa combinação virou um clássico do café da manhã brasileiro e é uma das combinações mais inflamatórias que você pode fazer de manhã cedo. O problema não é só o sódio elevado dos embutidos, que já é suficiente para prejudicar a pressão arterial. O problema está nos nitratos e nitritos usados na conservação desses produtos. Quando esses compostos são combinados com proteínas animais em um ambiente ácido, como o estômago, eles formam nitrosaminas. As nitrosaminas são compostos carcinogênicos e pró-inflamatórios que, além do risco de câncer, também contribuem para o dano vascular. Juntar ovo com bacon todo dia não é um pecado ocasional inofensivo. É uma agressão sistemática ao sistema cardiovascular. Mas o hábito que talvez seja o mais perigoso de todos, justamente porque parece o mais inocente, é comer ovo em excesso sem considerar o contexto metabólico individual. A recomendação antiga que dizia para não comer mais de 3 ovos por semana foi amplamente revisada. A ciência avançou. Hoje sabemos que para a maioria das pessoas saudáveis, consumir um ovo inteiro por dia não representa risco cardiovascular relevante. Mas o ponto que muitos ignoram é a expressão para a maioria das pessoas saudáveis. Porque existe uma parcela significativa da população que tem o que os geneticistas chamam de hiperresposta ao colesterol dietético. Essas pessoas, quando aumentam o consumo de colesterol pela dieta, apresentam um aumento desproporcional no LDL, especialmente no LDL pequeno e denso, que é a fração mais aterogênica. Estima-se que entre 25% e 30% da população seja hiperresponsiva. São aproximadamente 60 milhões de brasileiros que podem estar se prejudicando com o consumo diário de ovos sem saber disso. E como você sabe se é hiperresponsivo? Pelo exame de sangue. Mais especificamente, pelo perfil lipídico completo com fracionamento de LDL, análise de apolipoproteína B e, se possível, um estudo de polimorfismos genéticos. A maioria das pessoas nunca fez esse tipo de investigação. Ficam anos comendo ovo todos os dias achando que estão saudáveis, enquanto o colesterol LDL pequeno e denso vai se depositando nas artérias coronárias em silêncio. Quando o cardio descobre, às vezes já há um estreitamento arterial relevante. Esse é o perigo real. Não é o ovo em si. É a ignorância sobre o próprio perfil metabólico combinada com um hábito alimentar rígido e sem variação. Existe ainda um terceiro fator que eleva dramaticamente o risco cardiovascular associado ao consumo de ovo, e esse fator é quase nunca mencionado: a trimetilamina N-óxido, conhecida pela sigla TMAO. Quando você come ovo, a lecitina presente na gema é metabolizada pelas bactérias intestinais em trimetilamina, que o fígado converte em TMAO. Estudos recentes, incluindo uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine e conduzida pela Clínica Cleveland, demonstraram que níveis elevados de TMAO no sangue estão fortemente associados ao aumento do risco de infarto, derrame e morte cardiovascular. O mais perturbador é que a produção de TMAO varia enormemente de pessoa para pessoa, e depende diretamente da composição da microbiota intestinal. Duas pessoas podem comer exatamente a mesma quantidade de ovos e ter respostas completamente diferentes nos níveis de TMAO. Isso explica por que alguns estudos mostram que o consumo de ovos é seguro para o coração, enquanto outros mostram associação com risco cardiovascular. A variável que muitos estudos não controlam adequadamente é a composição individual da microbiota. Se o seu intestino tem uma flora bacteriana que favorece a produção de trimetilamina, então cada ovo que você come está potencialmente gerando um composto que inflama as suas artérias.
E a má notícia é que uma microbiota pró-inflamatória é exatamente o que a maioria das pessoas tem hoje, dado o consumo excessivo de ultraprocessados, o sedentarismo, o uso frequente de antibióticos e o estresse crônico. Você tem todos esses fatores na sua vida? Então sua microbiota provavelmente não está do seu lado nessa equação. A solução não é parar de comer ovo. Longe disso. O ovo continua sendo um dos alimentos mais nutritivos e acessíveis que existem. A solução é mudar o hábito. É entender que a forma como você come o ovo importa tanto quanto a quantidade. É fazer os exames certos para conhecer seu perfil metabólico. É cuidar da saúde intestinal para que sua microbiota não trabalhe contra você. É escolher a gordura certa para preparar o ovo. É não misturar com embutidos todos os dias. É variar o método de preparo. É olhar para o ovo não como um alimento isolado, mas como parte de um contexto alimentar completo. Vamos falar sobre as alternativas práticas, porque de nada adianta saber o problema sem ter a solução na mão. Primeiro, sobre a gordura de preparo, troque o óleo de soja refinado pelo azeite extra virgem de qualidade em fogo médio-baixo, ou use o ghee, que é a manteiga clarificada. Ambos são muito mais estáveis termicamente e não geram os mesmos compostos oxidantes. Segundo, sobre a temperatura, nunca frite o ovo em fogo alto. A frigideira não precisa estar fumegando para cozinhar um ovo. Fogo médio ou baixo é suficiente e preserva muito melhor a integridade nutricional do alimento. Terceiro, sobre o método de preparo, ovo cozido, poché ou mexido em fogo baixo são as formas que preservam menos colesterol oxidado. O ovo estrelado feito corretamente, em fogo baixo com azeite, também é uma opção viável. O que precisa ser evitado é o ovo frito em fogo alto com óleo de soja até as bordas ficarem crocantes e escurecidas. Aquela bordinha marrom e crocante é literalmente gordura oxidada. É inflamação que você está mastigando. Quarto, sobre a combinação, substitua o bacon e a linguiça por acompanhamentos anti-inflamatórios. Tomate, espinafre refogado, cogumelos, abacate, queijo branco sem excesso de sódio. Essas combinações potencializam os benefícios do ovo sem adicionar os riscos dos embutidos. Quinto, sobre a quantidade, se você tem histórico familiar de doença cardiovascular, colesterol elevado, diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica, converse com seu médico sobre a quantidade ideal de ovos para o seu caso. Não siga a regra geral cegamente. Você pode ser exatamente aquele 25 a 30% que precisa de uma abordagem individualizada. Sexto, e talvez o mais importante de tudo, cuide da sua microbiota intestinal. Aumente o consumo de fibras fermentáveis como aveia, banana verde, alho, cebola, alho poró e leguminosas. Inclua alimentos fermentados como iogurte natural, kefir e chucrute na dieta. Reduza os ultraprocessados. Considere um probiótico de qualidade após orientação profissional. Uma microbiota saudável não só reduz a produção de TMAO, como também modula positivamente o colesterol, a inflamação sistêmica e até a pressão arterial. É o ponto de alavancagem mais poderoso que existe dentro do contexto que estamos discutindo aqui. Existe também um aspecto que vai além da bioquímica e que precisa ser dito com clareza: o problema do hábito automatizado. A maioria das pessoas não decide conscientemente comer ovo todo dia da mesma forma. Simplesmente acontece. É piloto automático. Você acorda, vai para a cozinha, pega os ovos, joga na frigideira com o mesmo óleo de sempre, coloca o bacon do lado e come vendo o celular. Sem presença. Sem consciência. Sem intenção. E é exatamente esse automatismo que perpetua o hábito prejudicial por anos a fio. Mudar um hábito alimentar não começa na geladeira. Começa na consciência. Começa no momento em que você decide que vai prestar atenção no que está fazendo ao invés de operar no modo automático. E é por isso que conteúdos como esse importam. Não para te assustar. Não para te fazer parar de comer ovo. Mas para quebrar o automatismo. Para te fazer pausar. Para te fazer perguntar: será que a forma como eu estou fazendo isso é realmente a melhor para a minha saúde? Às vezes a resposta é sim. Às vezes é não. Mas pelo menos a pergunta foi feita.
E quando a pergunta é feita com informação de qualidade por trás dela, as chances de uma mudança real e duradoura aumentam exponencialmente. Vamos falar também sobre o que a ciência mais recente diz sobre a frequência ideal de consumo de ovos para pessoas com diferentes perfis de risco. Um estudo publicado em 2023 no European Heart Journal acompanhou mais de 177 mil pessoas em 50 países diferentes e concluiu que o consumo de até um ovo por dia não estava associado a aumento de risco cardiovascular na população geral. Porém, o mesmo estudo identificou que em populações com alta prevalência de diabetes tipo 2, o consumo elevado de ovos estava associado a um risco modestamente maior de doença cardiovascular. Outro estudo da Harvard Medical School, publicado no British Medical Journal, sugeriu que para pessoas com diabetes, o consumo de 7 ou mais ovos por semana estava associado a um aumento de 39% no risco de doença cardíaca. Para pessoas sem diabetes, essa associação não foi observada. O que isso nos diz? Que o contexto metabólico é tudo. O ovo não é universalmente seguro nem universalmente perigoso. Ele é um alimento complexo cujo impacto cardiovascular depende de quem está comendo, como está comendo, com o que está comendo, com que frequência está comendo e qual é o estado da microbiota intestinal de quem come. Reduzir isso a um sim ou não é simplista demais. E simplismo em saúde cardiovascular custa vidas. Outro ponto que precisa ser mencionado é o impacto do estresse oxidativo geral na forma como o organismo processa o colesterol do ovo. Quando você está sob estresse crônico, dorme mal, é sedentário e tem uma dieta inflamatória de base, o seu organismo está em um estado de inflamação sistêmica constante. Nesse estado, o LDL colesterol tem muito mais chance de ser oxidado dentro das artérias, independentemente da sua origem. Isso significa que mesmo que você coma o ovo da forma correta, se o resto da sua vida estiver inflamado, o risco cardiovascular ainda existe. O ovo não é o único fator. É um fator dentro de um sistema. E sistemas precisam ser avaliados como um todo. É por isso que as recomendações de saúde cardiovascular nunca deveriam ser sobre um alimento específico isolado. Deveriam ser sobre padrões alimentares completos, estilo de vida, qualidade do sono, gestão do estresse, atividade física regular e conhecimento do próprio perfil metabólico. O ovo pode ser parte de um padrão alimentar saudável. Mas se ele está sendo consumido dentro de um padrão geral inflamatório, a história é completamente diferente. Resumindo tudo com clareza e objetividade, o hábito de fritar o ovo em óleo de soja em fogo alto, combinado com embutidos, consumido diariamente por pessoas que não conhecem seu perfil metabólico individual e que têm uma microbiota intestinal comprometida, é um dos hábitos alimentares mais silenciosamente prejudiciais para o coração que existem hoje. Não porque o ovo seja o problema, mas porque essa combinação de fatores cria um ambiente metabólico que favorece a inflamação arterial, a oxidação do colesterol e o acúmulo progressivo de dano cardiovascular. A mudança começa agora. Troca o óleo. Baixa o fogo. Tira o bacon do dia a dia. Faz os exames. Cuida do intestino. Come com consciência. Essas ações simples, aplicadas consistentemente, têm o poder de mudar o trajeto da sua saúde cardiovascular nos próximos anos. Não é preciso parar de comer ovo. É preciso parar de comer ovo do jeito errado. E por falar em erros com o ovo que destroem a saúde silenciosamente, especialmente para quem já passou dos 60 anos, o próximo vídeo que você precisa assistir agora é exatamente sobre isso. Porque depois dos 60, o metabolismo muda, o risco cardiovascular aumenta, e existe um erro específico com o consumo de ovo que a maioria das pessoas nessa faixa etária comete sem saber, e que os médicos raramente mencionam nas consultas. Esse vídeo se chama depois dos 60, o erro ao comer ovo que está destruindo sua saúde, médicos não falam, e está esperando por você agora mesmo aqui no canal. Clica nele agora. O seu coração agradece.